dia 9 do mês de Abib, que é agosto, e Eclesiastes na festa dos tabernáculos e Esther na festa do Purim. Então são esses 5 livros, tá? Que são livros litúrgicos, são 5 rolos. Cantares, lido na Páscoa, Ruth, lido no Pentecostes, Lamentações, lido no mês de Abib, por causa da destruição do templo, e Eclesiastes na festa dos tabernáculos e Esther na festa do Purim. Salomão deve ter composto esse livro no início de seu reinado, muito antes de sua execrável poligamia. Na Bíblia protestante, a ordem dos livros, entretanto, segue a da Vulgata e a da Septuaginta. Então, qual que é a ordem dos livros? Primeiro o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, depois os livros históricos, que vocês acabaram de estudar há pouco, de Josué a Esther, depois os livros poéticos, que vai de Jó a Cantares de Salomão, depois os profetas maiores, que nós vamos estudar, de Isaías a Daniel, e depois os profetas menores, de Oséias a Malaquias, sendo que nós vamos estudar sobre um título só, chamado Introdução aos Profetas. Ela é uma matéria dividida em duas, Introdução aos Profetas, mas nós vamos estudar dividido, profetas maiores e profetas menores, tá bom? Mas a nota e a prova serão uma só. Vai no certificado de vocês, no histórico, vai Introdução aos Profetas, tá bom? Qual que é o propósito do livro? O propósito do livro é o casamento com um plano de Deus. Então, gente, nunca considere em primeira mão que o propósito do livro é dizer que Sunamita é a igreja e Salomão é Jesus. O Sunamita representa a igreja e Salomão representa Jesus. Não. Isso não vai dar certo, não vai se adequar ao texto. Então está muito certo quando alguém usa o livro de Cantares num encontro de casais ou para orientar casais, tá bom? Porque o propósito do livro é o casamento com o plano de Deus. Esse negócio de o judeu considerar que o livro é o amor de Deus por Israel e o cristão considerar que é o amor de Cristo pela igreja, são analogias que são feitas. Literalmente não é isso, esquece. Literalmente é casamento com um plano de Deus. É porque, infelizmente, se pensa no casamento por todos os lados, mas não se pensa no casamento pelo lado da intimidade. E a intimidade conjugal é muito importante no casamento. Muitos casamentos acabam porque ou o homem ou a mulher ou os dois não foram instruídos pela família. A família pode instruir. Não foram instruídos pela família, ou o homem não foi, ou a mulher não foi, ou os dois não foram pela família. A igreja pode ter um momento dela instruir, deve ser inseparado do culto, um momento separado do culto em que se fala disso, estudos bíblicos sobre isso, que falam da intimidade, porque centraliza-se o casamento, não é geral, tá? Tem casamentos que foram bem instruídos, mas em geral se fala do casamento somente do ponto de vista do homem cuidar da mulher financeiramente
levar no médico quando estiver doente, respeitar, tratar com carinho. Não se fala da intimidade no casamento. Não se fala da intimidade. E se fala para a mulher também somente. E aí para a mulher, ensina a mulher, coloca um jugo pesado. Ensina a mulher como se ela fosse entrar no casamento como uma empregada doméstica. Desculpa, mas acontece muito isso. Olha, você vai entrar no casamento, você cuide bem do seu marido, cuide bem das roupas dele, cuide bem das coisas dele, como se ela fosse entrar no casamento como uma empregada doméstica. E isto é terrível, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a alegria na intimidade, na relação sexual. A Bíblia diz que o homem deve alegrar-se com a mulher com quem ele se casar. E de preferência que ele se case com a primeira mulher dele. É por isso que não pode sair experimentando mulher. Biblicamente, o certo é o homem casar-se com a mulher da mocidade dele. Conheceu a primeira moça, tem certeza que aquilo é aprovado por Deus, case-se. Esse negócio de homem ficar experimentando, desculpa a linguagem chula, ficar experimentando, passando mulher para casar, Deus não se agrada disso. Quando é o homem do mundo que faz isso, Deus perdoa. Mas o rapaz dentro da igreja fazer isso, ele corre sério risco de ser reprovado por Deus. Fica namora com uma, namora com a outra, namora com a outra. E a moça, a mesma coisa. Que fica namora com um, namora com outro, namora com outro. A Bíblia diz que é para se alegrar. E o contexto fala da Bíblia na relação sexual com a mulher da sua mocidade. É isso que a Bíblia ensina. Então, se cria uma ideia de sexo estranha ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia ela tem um livro que é Cantares que fala explicitamente de intimidade, não é de outra coisa que fala. Não vem colocar simbolismo que significa isso, que significa aquilo. Não, senhor. O livro fala de intimidade sexual. Porque não é pecado falar. O que é pecado é praticar o sexo fora do casamento, praticar o homossexualismo masculino e feminino. Isso é pecado. Mas falar sobre sexo no casamento não é pecado. E muito menos praticar. Eu não sou muito chegado ao Cláudio Duarte, tá? Como pregador. Como pessoa eu não sei, não conheço. Mas não sou muito chegado nele como pregador. Eu acho que ele extrapola um pouco do recurso da anedota. Porque precisa ficar bem claro para nós que existem vários recursos de linguagem. E a anedota, não a piada suja, tá? A anedota. Antigamente eu falava errado, eu falava anedota. Aí depois eu comecei a ler, eu descobri que é anedota. A anedota, ela é um recurso de linguagem que qualquer orador pode usar, inclusive o orador cristão. É uma história engraçada para ajudar a entender um determinado assunto, ou para suavizar um determinado assunto. A anedota. Eu não gosto dele porque eu acho que ele abusa da anedota. Abusa da anedota, fica parecendo um stand-up. Né? E um pregador e um stand-up não é a mesma coisa. Por mais que eu também brinque, né? Mas eu acho que um pregador do evangelho e um stand-up não é a mesma coisa. Mas eu concordo com ele numa frase que eu já vi ele dizer mais de uma vez. Ele diz que Deus fica muito aborrecido com quem pratica o sexo antes do casamento, mas também fica muito aborrecido com quem deixa de praticar
depois do casamento. Porque a abstinência sexual no casamento, ela expõe o homem. Ela expõe o homem. Porque o homem é diferente da mulher. Aqui não tem criança. Eu posso dizer, não vou falar a palavra não, mas posso dizer de maneira mais explícita, que não tem criança aqui. A mulher é um negócio meio informal, até meio chato de se falar, mas faz parte da lição. A mulher faz amor, o homem faz sexo. O homem faz sexo e o homem, ele necessita muito do sexo. Na maioria das vezes, mais do que a mulher. E a abstinência sexual no casamento expõe o homem ao adultério. Expõe o homem ao adultério. Com licença da presença das mulheres, mas esse negócio de dor de cabeça todo dia, que cabeça é essa que dói todo dia? Isso expõe o homem ao adultério. Negócio de dor de cabeça todo dia, ele vai encontrar uma bonitona na rua que não vai estar com dor de cabeça. Perigos. A gente sabe que o organismo feminino é frágil. Realmente a saúde da mulher, ela é mais frágil que a saúde do homem. Em alguns aspectos, em outros não. Porque a mulher suporta ter um filho e o homem não suportaria nunca. Então, nesse aspecto, na resiliência contra a dor, a mulher é mais resiliente. Ela está morrendo de dor e está dizendo que está tudo bem. O homem, qualquer dorzinha, o mundo está acabando. Mas o organismo dela é mais frágil do que o do homem. Então a gente sabe que tem a história da dor de cabeça. Mas todo dia tem a misericórdia. Na verdade, a misericórdia que todo dia fica pesado. O livro de Cantares de Salomão é um poema lírico escrito para exaltar as virtudes do amor entre o marido e sua mulher, sua esposa. É virtuoso, é belo, é decente. Quando se fala de virtude, se fala de decência. O amor entre o marido e a mulher é decente. Isso que é a mesma coisa que prejudica muito. Eu acredito que hoje esteja diminuindo. Mas foi muito ensinado o sexo como algo indecente. Isso prejudica. A gente lê, a gente estuda, a gente conversa. E eu sei de casos em que esse ensino do casamento como algo indecente, principalmente para a mulher, faz com que algumas mulheres tenham problema na relação sexual. Porque foi ensinado a vida inteira que aquilo é algo indecente, choca com a questão, com o binômio fé e moral. Porque existe na mente da mulher, mais do que na do homem, um binômio, uma dupla, fé e moral. Para a mulher, a fé e a moral andam juntas. Se ela é uma mulher de fé, ela tem que ser uma mulher de moral. E aí, se o sexo é imoral, você já sabe onde isso vai dar. Abstinência sexual. O livro de Cantares de Salomão é um poema lírico, escrito para exaltar as virtudes do amor entre um marido e uma mulher. O poema claramente apresenta o casamento como um plano de Deus. Para quê? Para o homem ser feliz, para a mulher ser feliz. E não é só feliz porque tem um bom carro, uma boa casa, porque está bem empregado, porque tem gente que tem tudo isso e não está feliz. Não está feliz.
que tem de homem. E tem até gente que aconselha, o homem a ter uma outra mulher fora do casamento. Tenha a sua mulher, eu já vi gente aconselhar isso. Tenha a sua mulher, ame, respeite, ela é mãe dos seus filhos, mas tenha também uma outra mulher, que é para você poder ser feliz. Na visão de alguns, o homem não consegue ser feliz com uma esposa, com a mãe dos filhos. Pensou que coisa diabólica? Não consegue. Na visão de alguns, não consegue. Um homem e uma mulher devem viver juntos dentro do contexto do casamento, amando um ao outro, espiritualmente, amando como se ama um irmão em Cristo, emocionalmente, amando porque desperta emoções, amando porque desperta emoções e amando fisicamente. Isso é o verdadeiro casamento. Eu amo minha esposa porque minha esposa é crente, minha esposa é uma mulher de oração, minha esposa busca a Deus. Se eu tiver com um problema espiritual, eu posso contar com ela, eu posso falar, vamos orar juntos? Eu amo ela espiritualmente, ela é minha irmã em Cristo. Amo emocionalmente, ela me deixa emocionada, ela me deixa alegre, ela me deixa feliz. É gostoso conversar com ela, eu me sinto bem ao lado dela. E amo fisicamente, porque, com respeito da presença das irmãs, o negócio é bom. Isso é casamento. Fora disso é qualquer outra coisa menos casamento. Este livro combate dois extremos: o asceticismo. O que é asceticismo? A negação de todo o prazer. Não pode ter prazer. Houve uma época, principalmente na história do Brasil, que a mulher não podia ter prazer no sexo. Se ela tivesse prazer no sexo, ela era tida como uma mulher vazia, uma mulher à toa. Só o marido podia ter prazer no sexo. Vocês querem perceber isso? Vocês não vão fazer, mas eu vou falar. Só eu faço isso porque eu não tenho muito juízo. Assistam Tieta, de Jorge Amado. Assista para você ver. Ou leia o livro, assiste um resumo. Você não vai ficar assistindo aquilo que você tem que orar, tem que vir à igreja, mas leia um resumo. Procure conhecer a história para você ver como que era. Qualquer mulher no cenário daquela história que tivesse prazer no sexo era considerada uma mulher vadia. E por causa disso, os homens da história tinham as suas mulheres em casa, as suas santas mulheres, e procuravam a casa da luz de Deus. Porque as suas santas mulheres não podiam ter prazer no sexo. Eram somente mães e esposas. Essa é só a visão da história, porque a visão da Bíblia não é essa, não. A visão da Bíblia é que tanto o homem quanto a mulher tenham prazer espiritual. No contexto do casamento, vivem juntos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Inclusive até na questão do cuidado do aspecto físico, tá? É na questão do cuidado do aspecto físico. Vamos fazer uma caminhada, nós dois, para a gente ficar bonito, ficar com o corpo bonito, com a saúde boa. Vamos fazer uma caminhada, nós dois juntos. Vamos praticar um esporte, nós dois juntos.
Não pode ser MMA, tá? Não pode bater na mulher, não. Nós vamos praticar um esporte, nós dois juntos, vamos à praia, vamos caminhar, vamos cuidar da nossa aparência física. Os dois juntos. O casamento exemplificado em Cantares de Salomão é um modelo de atenção, empenho e prazer. Quando eu me casei, eu prometi à minha esposa atenção, empenho e prazer. Sempre dei a ela toda a minha atenção. Já levantava de manhã, já perguntava, aí, como é que você está hoje? Tudo bem? Empenho em entender as suas particularidades de mulher. E prazer. E prazer aqui inclui também o prazer sexual. Esse negócio do homem dizer, eu acabei, que acabou. Vocês já entenderam, não precisa desenhar esse negócio não, né? Entenderam esse negócio do homem dizer, eu já acabei, acabou? Pois é. Este livro foi inspirado pelo Espírito Santo e inserido nas Escrituras para ressaltar a origem divina da alegria e dignidade do amor humano no casamento. O livro de Gênesis revela, o tempo voa, o livro de Gênesis revela que a sexualidade humana e casamento existiam antes da queda, antes de Adão e Eva no pecado, da queda de Adão e Eva no pecado. Tem gente que acha que o pecado foi o sexo, e não foi. Já havia sexo antes do pecado. A queda é no capítulo 3 de Gênesis. No capítulo 2 já fala de sexo. Capítulo 2, versículo 18 ao 25. A queda é só no capítulo 3, o sexo é antes da queda. Vamos lá, capítulo 2 de Gênesis, versículo 18 ao 25. 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para que este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a ajudadora idônea. Então o Senhor fez cair o sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse, esta é agora osso dos teus ossos e carne da minha carne. E disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e pegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então ela percebe que o sexo, a intimidade, já existia antes do pecado. A queda é no capítulo 3.
Tá? E eu ouvi alguém fazer uma simbologia uma certa vez que eu achei muito legal. Eu ouvi alguém dizer que a mulher foi tirada da costela para andar do lado. Ela não foi tirada da barriga para andar na frente e nem da cabeça para pisar em cima do homem. E nem solar dos pés para eles pisar nas mulheres. Oi? Hoje não dá. Tá inspirada, irmã. Fala, eu ouvi. E nem foi tirado do solar dos pés para os homens pisar nas mulheres. Nem foi tirada da solar dos pés e os homens pisar nas mulheres. Nossa, João. Eu só viu, né? Completou. Dá zero pra ela. Eu acho que quando eu aprendi até tinha essa parte e eu esqueci dessa. Mas completou. Embora o pecado tenha maculado, manchado essa área importante da experiência humana, Deus quer que saibamos que a dita área da vida pode ser pura, sadia e nobre. Cantares de Salomão, portanto, oferece um modelo correto entre dois extremos através da história. Então tem dois extremos que ele, em Cantares de Salomão, oferece um equilíbrio. O abandono do amor conjugal, a adoção da perversão sexual, isto é, a conjunção carnal de homossexuais ou de lésbicas. Isso não é do agrado de Deus. E a prática heterossexual fora do casamento é uma abstinência sexual tida erroneamente como conceito cristão do sexo, que nega o valor positivo do amor físico e normal conjugal. Então ele está no meio entre essas duas coisas como a posição correta. Ele é um modelo que combate esses dois outros, essas duas outras formas de sexualidade. Por que esse livro é tão importante? Por que Cantares é tão importante? Este livro continua a ser singular dentro do Antigo Testamento por pelo menos duas razões porque ele é importante. Seu caráter como um poema único e seu tema particularmente a discussão franca de amor entre o casal. A disposição de Cantares para abordar o tema do amor físico dentro do casamento deixou muitos de seus leitores ao longo da história constrangidos. Ou vocês pensam que eu estou brincando quando eu falo que tem gente que grampeia o livro? Tem gente que grampeia, não lê. E eu conheço um pastor que falou que quando Salomão escreveu esse livro, ele era tarado, chamou Salomão de tarado. É brincadeira. O pastor amigo meu disse, não, quando Salomão escreveu isso, ele era tarado. É malícia. É porque é a nossa cultura. É a nossa cultura, a cultura da nossa época. A cultura daquele povo, daquela época, admitia esse tipo de poema, esse tipo de conversa, esse tipo de ensino. Tanto assim que o Rabino Akiva teve de defender vigorosamente o lugar do livro no cânon judeu. Não queriam deixar o livro entrar. E mais tarde, no ano 90 depois de Cristo, no concílio de Jâmbia, mas como um testamento à beleza do relacionamento conjugal em sua plenitude, Cantares de Salomão se destaca com sua visão excepcionalmente detalhada dessa realidade. Detalhada. A poesia toma forma, a poesia de Cantares, toma a forma de um diálogo entre o marido, o rei e sua esposa, a Sunamita. Podemos dividir o livro em 3 seções: o namoro,
que vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 5. O casamento, que vai do capítulo 3, versículo 6 até o capítulo 5, versículo 1. A maturação, quando o casamento amadurece, do casamento, que vai do capítulo 5, versículo 2 ao capítulo 8, versículo 14. Pois bem, a canção começa antes do casamento, mostrando como a noiva anseia estar com seu noivo e receber suas carícias íntimas. Então, ansiar, querer, não é pecado. O pecado é o sexo antes do casamento. Porque também casar sem querer a intimidade também não dá certo. No entanto, gente, esse negócio é uma coisa tão tremenda. Isso é uma coisa tão tremenda. Eu conheço um testemunho de um amigo nosso, que ele ficou preso, ele aceitou Jesus na cadeia. Ele aceitou Jesus na cadeia, quando ele saiu crente até o osso, até o quinto metatarso do pé esquerdo, que é aquele ossinho pequenininho. Era crente, o cabo era crente. E arrumou uma namorada, e a namorada dele estava com pressa. E um dia no trem ele deu um lugar para uma mulher grávida, e a mulher grávida falou assim: olha, tem uma mensagem de Deus para você. Você cuidado com a sua noiva. E a noiva dele partiu para cima dele. Precisou dar uma de José. Ele falou: não, aqui só depois do casamento. Foi o contrário, de ver a moça falar, ele que teve que falar para ela. Aqui não, minha filha. Segura aí, que não chegou a hora ainda não. Pessoal, que situação? E amor, e ele, tanto ele como a moça, queria fazer um casamento bonito, com uma festa, aquela coisa toda. Mas a moça não queria esperar, ter condições financeiras de fazer a festa e tal, tudo. Acabou não saindo do casamento, porque ela queria atropelar o anjo. Livramento. Queria atropelar o anjo. Agora, como é que ela ia ser depois de casada, só Deus sabe. No entanto, ela aconselha a deixar que o amor se desenrole naturalmente em seu próprio tempo. Ou seja, nada de sexo antes do casamento. O rei elogia a beleza da sunamita,